Olá, meus irmãos, é um prazer, uma honra, uma satisfação, mais uma vez estamos aqui reunidos no canal Jailson HM TV para dar início à nossa pequena e humilde palestra, tá bom, meus queridos? E você ainda que não se inscreveu, certo, meus irmãos? Que se inscreva no nosso canal, dê o like, aperte o sininho e compartilhe os nossos conteúdos para todos os irmãos aí, você que tem grupo no WhatsApp, sabe, os seus vizinhos, compartilhe os nossos conteúdos, tá bom? E não se esqueça de dar o like, porque o like é muito importante. Muito bem, meus irmãos. Hoje vamos tratar de um assunto que nós já tratamos sexta-feira passada, quando a gente fez a live lá no canal do Alarido do Rei com o pastor Rubens. Nós falamos um pouco sobre a questão da noiva subir no capítulo 4 do Apocalipse, certo? Que o capítulo 10 de Apocalipse, verso 7, é um profeta. Então, essa é a questão. Mas hoje eu quero falar do mesmo assunto. Agora eu vou usar apenas outro tema. Mas vamos tratar desse mesmo assunto, porque é o assunto do momento. E nós estamos aqui e nós queremos ajudar as pessoas, né? Já que Deus nos deu essa oportunidade, estamos aqui. Então eu quero ajudar as pessoas para entender aquilo que Deus, através do seu profeta, nos falou nesse tempo. Muito bem, vamos para as escrituras. Apocalipse capítulo 4. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 6, para a gente dar início à nossa palestra. Diz assim, Apocalipse 4, versículo 2 até o 6, diz assim: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono está posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jáspio e de sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Verso 4. E ao redor do trono havia 24 anciões, e via assentado sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Verso 5. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes diante do trono, ardentes 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Versículo de número 6. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por dentro e por trás. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Então, irmão, baseado nesses textos das Escrituras, de Apocalipse 4, versículo 2 até o versículo 6, o meu assunto hoje, o meu tema da nossa pequena e humilde palestra hoje é Apocalipse 4, a vinda do rapto. Apocalipse 4, a vinda do rapto. Esse é o nosso assunto. Muito bem, irmão. E para começarmos, nós estamos observando que nós vemos observando, né, as coisas, os acontecimentos, e foi criado uma grande confusão em cima desses textos de Apocalipse capítulo 4. Ora, que o profeta nos afirma, e eu tenho aqui, deixa eu ler aqui, eu quero ler algumas mensagens aqui, onde o profeta faz essa afirmação sobre Apocalipse capítulo 4, que nós precisamos entender. Ele disse aqui, mensagem à festa das trombetas. Eu quero começar por aqui, parágrafo 37, porque nós precisamos, irmão, entender a revelação profética. O problema hoje de ter tanta confusão no meio do povo da mensagem é porque os pastores, eles tomam o caminho errado. E quando eu falo pastor, irmão, eu quero pedir desculpa e perdão aos irmãos, que eu não tenho nada contra ministro. Não é isso aqui que quando eu falo sobre os pastores, os pregadores, não é coisa pessoal, isso é doutrinário. Então, como doutrina, eu tenho de falar a verdade. Não importa quem seja, mas eu não tenho nada contra nenhum ministro, certo? O problema é que, por não seguir, preste bem atenção, pelos pastores essa mensagem e os pregadores que nós temos, por não seguir a regra que foi estabelecido pelo sétimo anjo, eles confundem as coisas. E começa, olha, irmão, tem pastores aí que estão interpretando o livro do Apocalipse usando a teologia para interpretar o Apocalipse. Sexta-feira passada, na live que eu fiz com o pastor Robson, eu mostrei as escolas que foi criado durante o tempo para interpretar o Apocalipse.
E ali eu mostrei o nome de 4 escolas que são as que tem mais escola, mas essas 4 são as mais importantes e as mais procuradas: a pré-histórica, a histórica, a simbólica e a futurista. E a futurista é a que é mais usada pelos teólogos para interpretar o Apocalipse. E muitos pastores dessa mensagem estão tomando essa escola para interpretar o Apocalipse. Mas você quer conhecer o Apocalipse, irmão? Você quer entender o Apocalipse? A única maneira de você entender o Apocalipse é você tomar a mensagem do 7º anjo. Porque através da mensagem do 7º anjo, ele é a chave que abre o livro do Apocalipse. É a maneira que você recebe a interpretação correta. Não a escola pré-histórica, não a simbólica, nem a histórica e nem a futurista. Essas escolas não explicam o Apocalipse da forma correta. Mas a explicação apocalíptica está na mão do 7º Deus. A Bíblia diz aqui, ó, olha o que a Bíblia diz, irmão, em Apocalipse capítulo 1, diz assim, versículo 1: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Tá vendo? Quem é esse anjo? Esse anjo é um mensageiro prazera. Esse anjo é um profeta que Deus enviou para nos testificar. Apocalipse capítulo 22, olha aqui, ó. Apocalipse 22, versículo... Olha aqui, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos justificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Então, nós vemos aqui que Jesus enviou o seu anjo. E quem é esse anjo? Esse anjo é um mensageiro terreno, é um mensageiro terrenal, é um anjo terreno, é um profeta. E nos últimos tempos, na última era, Deus enviou para cumprir a sua palavra o seu último mensageiro, o seu 7º mensageiro, o último. Contando em ordem cronológica, ele é o último nome eleito, o último eleito. E através dele, Deus o revela todo o livro do Apocalipse e você consegue entender. O irmão Brana diz aqui, ó, para nós começarmos, na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 37, o irmão Brana diz assim, ó: se lembre que o nosso tema hoje é Apocalipse 4, a vinda do rapto. O irmão Brana diz assim, ó: os primeiros 3 capítulos do livro do Apocalipse revela todo os acontecimentos à igreja. Então, irmão, tudo que pertence à igreja, dependendo aonde ele está, seja no capítulo 18, seja no capítulo 11, seja no capítulo 20, seja no capítulo 21, seja no capítulo 9, seja no capítulo 10, dependendo onde está escrito no livro do Apocalipse. Olha, olha, os primeiros 3 capítulos do livro do Apocalipse revela todos os acontecimentos da igreja. Então, tudo aquilo, irmão, que pertence à noiva de Cristo, independentemente do capítulo do Apocalipse, seja no 9, no 10, no 11, no 12, aonde tem uma escritura que pertence ao livro do Apocalipse, que pertence à igreja de Cristo, que pertence à noiva de Cristo, está aqui, nesses 3 capítulos. Está aqui. Não importa. Na mensagem de adoção, que eu não estiver equivocado, segunda parte, o irmão Brana diz que nós, a noiva, está vivendo no último capítulo do Apocalipse. No último, que é o 22. Mas aquilo está cumprindo aqui embaixo, irmão. Está cumprindo aqui, nessa última era. Os primeiros 3 capítulos do livro do Apocalipse revelam todos os acontecimentos da igreja. Então, do capítulo 3 até o capítulo 19 de Apocalipse, não mais vê a igreja. Por que não vê mais a igreja? Do capítulo 3 até o capítulo 19 não vê mais a igreja. Porque todos, irmão, todas as profecias que cumprem a noiva de Cristo, que fala da noiva de Cristo, está incluído aqui. No capítulo 3, debaixo do capítulo 3 de Apocalipse. Que você entrar no meu canal, eu tenho um vídeo lá intitulado As Escrituras da Noiva, debaixo do capítulo 3 de Apocalipse. Veja lá. Então, tudo aquilo, irmão, que pertence à noiva,
está se cumprindo aqui, ó, no capítulo 3. Ele diz assim, a igreja sobe no capítulo 4. Então, tudo que faz parte da noiva se cumpre no capítulo 3, porque no capítulo 4 ela sobe. E retorna no capítulo 19 de Apocalipse. A noiva e o noivo. Junto, vindo à terra. O milênio, sobre o qual que haverá nos anos que seguirão a isto. Desde o 4 até o 19, Deus está lidando com Israel. Então é aqui, irmão, aonde os ministros da mensagem, alguns ministros, alguns pastores, que não têm a revelação, porque eu sempre digo, irmão, que nós temos dois tipos de pastores no nosso meio. Nós temos aqueles pastores que estão envolvidos com o sistema nicolaíta, certo? Que estão envolvidos com o sistema nicolaíta, presos no sistema, e nós temos aqueles pastores que faltam revelação, são os pastores Ló. Quando aqueles 3 anjos chegaram a Abraão, em Gênesis 18, Abraão reconheceu quem era Deus. Ele disse, meu Senhor. E aquele que Abraão reconheceu ficou com Abraão. Os outros 2 foram lá para Ló. E quando chegaram lá em Ló, sabe o que Ló disse? Meus senhores. E o profeta de Deus diz isso, o irmão Brana diz isso na mensagem, hoje se cumpre essas escrituras, ele diz, isso é falta de revelação. Por isso que Ló disse, meu Senhor. E hoje nós temos muitos ministros assim. Irmão, olha, eu estou nessa mensagem já faz mais de 20 anos. Essa mensagem chegou aqui na Paraíba nos anos 80. Irmão, que você for pegar todos os pastores e pregadores dessa mensagem aqui na Paraíba, eles ainda estão pregando rudimento, batismo, sabe, ceia, trindade, vestimenta, falando contra a mulher pregadora, como devemos se comportar, ainda estão pregando isso ainda. Eles não cresceram. Eles ainda estão aqui, rastejando aqui embaixo. Isso é o quê? Falta de revelação. Então é isso o problema de muitos ministros. E o irmão Brana também disse no primeiro selo, parágrafo 9, ele diz assim, estude as fitas. Estude as fitas, porque através dela vocês alcançarão a revelação. Esse é o problema de muitos pregadores e pastores dessa mensagem, por não seguir o padrão que foi estabelecido pelo 7º anjo, pelo profeta de Deus. E por isso, o que acontece? Eles não conseguem ver as coisas, porque Apocalipse 4, irmão, está se cumprindo numa esfera espiritual. Não espere o capítulo 4 de Apocalipse se cumprir numa esfera literal, não. O Apocalipse capítulo 4 está se cumprindo numa esfera espiritual. Esse é um ponto que nós precisamos entender, um ponto muito importante, especialmente nós que somos pregadores, que somos pastores, que pregamos, que ensinamos as pessoas, devemos entender isso. Apocalipse 4 se cumpre numa esfera espiritual, mas muitos querem que se cumpra literalmente, não, irmão. Então tudo aquilo que se cumpre com a noiva de Cristo, todas as profecias que está no livro do Apocalipse e outros textos da Escritura, se cumpre aqui debaixo do capítulo 3 de Apocalipse, seja 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, Colossenses 3:1, Mateus capítulo 24, Mateus 34, Mateus 24, 36, Mateus 25, 6, essas escrituras, que tudo aquilo, irmão, que se trata da noiva de Cristo, está aqui debaixo de Apocalipse 3. Eu quero ler mais algo aqui, irmão. Isso é antes da gente entrar mais profundo. Aqui da mensagem Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Essa mensagem o profeta pegou no dia 31 de dezembro de 1960. Já no final lá, no dia 31 de dezembro de 1960, ele pegou a mensagem Apocalipse 4, primeira parte. Veja o que ele diz aqui no parágrafo 125. Preste bem atenção. Escute o que eu vou falar aqui, preste bem atenção. Capite isso que o profeta está nos ensinando. Ele diz assim, ó, e observe. Veja que o profeta está mandando você observar. João sendo tomado logo após a era da igreja. Era um tipo da igreja raptada. Olha, João é um tipo, representa a igreja sendo raptada.
imediatamente depois que a era da igreja termina. Esta era da igreja de Laodiceia, então vem o rapto. Olha, preste bem atenção. É aqui onde os pregadores e os pastores que não têm revelação se atrapalham. Olha o que é que o irmão Branham diz. Observe, João, sendo tomado logo após a era da igreja, era um tipo da igreja raptada. Imediatamente depois que a era da igreja termina. Esta era da igreja de Laodiceia, então vem o rapto. Agora, sobe como João subiu. A igreja sobe como João subiu para a presença de Deus. Simplesmente envolve minha alma ser tomada no rapto da igreja. Este lugar, o livro do Apocalipse, está escrito, veja, no final da era da igreja. Aí eles dizem assim, é aqui, irmão, onde está a pedra de tropeço para alguns. Então, irmão, ora, que a era não terminou ainda. Então, depois que a era termina, que vem um rapto. Então, Apocalipse 4 não se cumpriu, então ainda não aconteceu nada ainda. Aqui que está o problema. Porque isso aqui, irmão, quando isso se cumpre, quando essa escritura de Apocalipse 4, isso que o irmão Branham está explicando aqui se cumpre, isso se cumpre numa esfera espiritual. Irmão, para nós entendermos isso, precisamos entender, precisamos ter a revelação do arrebatamento. O que é o arrebatamento? Irmão, você não pode olhar para o arrebatamento apenas num sentido literal. Não. Que você for tomar o arrebatamento só numa forma literal, você vai se confundir, como muitos pastores e pregadores estão se confundindo, porque eles estão vendo um arrebatamento só na parte literal. Mas, irmão Jailson, mas a era da Laodiceia não acabou. Acabou. E eu vou mostrar a você nas escrituras que ela acabou. O problema é a maneira que você está entendendo isso. Está faltando você a revelação para entender isso. Laodiceia, como plenitude do gentil, Romanos capítulo 11, verso 25, ela terminou. A era da igreja de Éfeso, a Laodiceia como plenitude do gentil, ela termina porque a dispensação gentílica, Romanos 11, 25, irmão, se cumpre na esfera espiritual. O profeta de Deus ensina isso quando ele pregou a mensagem, o profeta do século 20, quando ele pregou a mensagem à disposição das 7 eras, ele explica sobre a plenitude do gentil. A plenitude do gentil se cumpre dentro de uma esfera espiritual. Agora, Laodiceia continua dentro da esfera política e da esfera religiosa, como o tempo do gentil. Irmão, Lucas capítulo, veja só. Deixa eu pegar aqui uma escritura para mostrar isso para vocês, mas eu não vou entrar muito profundo, porque sexta-feira vai ter uma live lá no canal do pastor Robson e vamos tratar sobre isso. Mas eu quero falar só uma coisinha aqui, só para nos ajudar aqui. Aqui em Lucas capítulo 21, preste bem atenção, Lucas 21, aqui, 21, 24. Lucas capítulo 21, versículo 24, diz assim, e cairão a fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelo gentil, até que os tempos do gentil se complete. Veja só a escritura. Veja a profecia bíblica. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelo gentil, até que os tempos do gentil se completem. Isso é Lucas capítulo 21, versos 24. Aqui em Romanos, preste bem atenção, Romanos capítulo 11, versos 25, veja o que é que a Bíblia diz. 11, 25. Veja o que é que a Bíblia diz. Porque não quero, irmãos, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignore este segredo ou mistério, para que não presume de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado.
Você veja, Lucas capítulo 21, versos 24, fala sobre o tempo do gentio. Já Paulo aqui no 11:25 fala de plenitude gentil. Então Laodiceia, como plenitude do gentio, ela terminou, porque Laodiceia, como plenitude gentil, está tratando da esfera espiritual. Agora, Laodiceia, como tempo do gentio, ela continua como parte política e religiosa. Ela continua aí. E só vai acabar quando a última etapa do rapto terminar. Então ela acaba. Então Laodiceia continua na sua esfera política e religiosa, mas na esfera espiritual, aonde Deus estava tratando, acabou. Em quando? Quando foi que acabou? Quando? Qual foi a data que isso acabou? Podemos dar uma data para isso? Dia 28 de fevereiro de 1963. Foi quando Laodiceia, na sua esfera espiritual, Deus deixou de tratar com Laodiceia. Eu quero ler aqui 2 parágrafos. Eu quero ler um que é muito conhecido, né? E depois eu quero ler outro que não sei que os irmãos conhecem, mas aqui primeiro a brecha. Olha o que aqui o irmão Brano diz aqui, ó. Mensagem, a brecha entre a zero e selo. Ele diz assim, ó, parágrafo 50. Olha o que aqui o profeta diz, do parágrafo 50 até o 55, a mensagem a brecha. Ele diz assim: este livro selado com 7 selos, você recorda? Ele estava fechado aqui em Apocalipse 5 e em Apocalipse 10 ele está aberto. Você veja, irmão, que Apocalipse 5 se cumpre dentro de Apocalipse 10. Isso é importante. Ele diz, aí continua. Agora vamos ver o que o livro diz sobre como ele foi aberto. Não é dado a conhecer até que o cordeiro toma o livro e rompe os selos e abra o livro. Vê, o cordeiro tem que tomar o livro. 52. Está escondido, agora recorde, nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, papa, bispo, cardeal, presbítero, estatal, ou seja lá quem for, pode romper esses selos ou revelar o livro, senão o cordeiro. E temos conjecturado, presumido, tropeçados e aníquito. Essa é a razão pela qual estamos todos numa grande confusão. Tá vendo aí? Porque as pessoas, irmão, os pastores, os pregadores tomam um caminho errado. E ao tomar caminho errado, eles começam o quê? Tropeçar, presumir, tá vendo? E conjecturar, porque eles tomam o caminho errado. Aí o irmão Brana diz: mas a divina promessa que este livro da redenção será perfeitamente aberto pelo Cordeiro. E os selos estão desatados pelo Cordeiro. Então o Cordeiro que abre, o Cordeiro que desata, nos últimos dias, nos quais estamos vivendo agora. Qual é os últimos dias? Qual é o tempo que o irmão Brana está vendo? Em 63, século 20. Foi lá que as coisas aconteceu. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro toma o livro e rompe os selos, porque, recorde, o livro está sendo retido na mão daquele que está sobre o trono. E o Cordeiro vem ao que está sentado sobre o trono e toma o livro da sua mão direita, toma o livro. Ó, isso é profundo. Tentaremos esclarecer isso, se pudermos, pela ajuda do Espírito Santo. Agora, nós estamos dependendo dele. Nós vemos mais tarde isso, no fim do tempo, quando o tempo estiver esgotado. Então, a era de Laodiceia, como plenitude gentil, esgotou. Terminou. Então acabou. O Cordeiro veio, abriu o livro. E o irmão Brana diz aqui agora, o 54. Nenhuma denominação, tanto as denominações, porque denominação, irmão, o profeta deixa isso bem claro, que denominação é um espírito. Muitas vezes falamos de denominação, nós só achamos que denominação é Assembleia de Deus, Batista, Igreja Universal, não. Mas tem muitas igrejas da mensagem que virou denominação, porque denominação é um espírito. Aí o irmão Brana diz, nenhuma denominação tem direito a interpretar a interpretação do livro. Nenhuma denominação tem direito à interpretação do livro. Nenhum homem tem o direito de interpretar. É o Cordeiro quem interpreta. É o Cordeiro e o Cordeiro é aquele que proclama. O Cordeiro faz a palavra conhecida ao vindicar e trazer a palavra viva. Vê? Exatamente, observe. Agora veja aqui no 55. Então, este livro não é revelado, olha, este livro não é revelado até que as eras
da igreja e eras denominações tenham acabado. Então aqui está. E ao não haver mais tempo, vê isso? Só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Então, quando a era acaba na sua esfera espiritual, como plenitude, porque a plenitude do gentio, irmão, está formado por sete eras, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia. Então, quando Laodiceia, como plenitude gentil, na esfera espiritual termina, então o livro, Apocalipse 10, versículo 1, um anjo forte desce do céu com o livro em aberto. Porque o irmão Branham diz aqui, ó, logo no começo do parágrafo 50, ele diz assim, ó, este livro selado com 7 selos, vocês recordam? Ele estava fechado aqui em Apocalipse 5. E em Apocalipse 10, ele está aberto. Então, quando Laodiceia, na sua esfera espiritual, como plenitude gentil, termina, o anjo forte, Jesus Cristo. Olha, deixa eu dizer algo aqui, eu quero abrir um parênteses. Alguns dizem que quem desceu em 63 é Cristo e não Jesus. Então aí tem um problema muito sério. Porque a Bíblia diz que Cristo e Jesus é a mesma coisa. Quando nós separamos, irmão, deixa eu ler aqui a escritura, na primeira carta de João, que eu não estiver equivocado. Primeira carta de João. Quando nós separamos Cristo Quando nós separamos Cristo de Jesus, o que é que a Bíblia diz que nós somos? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler a escritura. Para nós, irmão, entender isso. Isso é muito importante, nós entendemos isso. Aqui, na primeira carta de João, eu não marquei o parágrafo, o versículo aqui, mas veja o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Vamos começar no versículo 18 do capítulo 2. Filhinhos, já é a última hora. Mas não, você veja que João, ele está profetizando. Porque João não foi a última hora. João, no tempo de João foi a primeira hora. Aqui ele está falando do nosso tempo. Filhinhos, é já a última hora. E como viste que vem um anticristo, também agora, muito tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. E vos tendes a unção, e vos tende a unção do santo, e sabeis tudo. Aqui, ó. Não vos escrevo porque não soubesse a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Agora veja aqui, o versículo 22 do capítulo 2 da primeira carta de João. Isso aqui é interessante. Eu não estou dizendo que os irmãos faz isso, mas veja quando você faz isso, irmão. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Tá vendo? Então, quando você nega que... Isso é uma pergunta que o João está fazendo, ó. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, alguns dizem aí, irmão, que quem desceu lá no Monte de Produção em 63 foi Cristo, não Jesus. Porque eles acham que Jesus está lá em cima, ou estava lá em cima, com aquele corpo que ele andou aqui na terra. O irmão Branham disse que não. Não, aquele corpo que ele diz assim, ó, que apareceu um aí, com aquele corpo, com marca na testa da coroa de espinho, com furado na mão, dizer que é Jesus, é mentira. Não, mas Jesus Cristo desceu, não naquele corpo, porque aquele corpo não subiu lá para cima. Quando Jesus subiu, ele subiu num corpo glorificado. Essa é a diferença. Então, quem é que desceu em 63? Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele desceu para que o livro fosse aberto. Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras nacionais tenham acabado. Não houver mais tempo. Vê isso? Isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Então acabou-se. Laodiceia, como plenitude do gentil,
Terminou. Porque Deus não trata mais na esfera espiritual como quem está em Laodiceia. Depois de Laodiceia, hoje, irmão, Deus só está tratando com a sua noiva. Só com a sua noiva que Deus está tratando, não com mais tratando com outro grupo. Durante as eras da igreja, durante 2000 anos, ele vinha tratando com duas igrejas. Mas depois de 63, depois que os selos foram revelados, o anjo forte desceu do céu, a noiva de Cristo tomou o rapto veio. O rapto, irmão, porque o arrebatamento, ele está numa etapa, em 3 etapas o arrebatamento está. A gente vai ver isso nas mensagens aqui. O arrebatamento está em 3 etapas. Hoje, nós já estamos vivendo na 2ª etapa do arrebatamento. 2 etapas do arrebatamento já está se cumprindo hoje, no nosso tempo. Só está faltando uma para se cumprir. E quando essa se cumprir, então Laodiceia, como política e religiosa, ela acaba na sua esfera política e religiosa. Ela acaba como o tempo do gentil. Mas Laodiceia, como plenitude do gentil, terminou lá atrás, em 63, no século 20. Para que Apocalipse capítulo 4 se cumprisse no nosso meio, irmão. Deixa eu ler mais outra mensagem aqui, falando sobre as eras, porque esse aqui é os parágrafos que é mais usado para provar que a era terminou. Mas eu quero ler outra aqui, na mensagem A Festa das Trombetas, de 64. Festa das Trombetas de 64. Veja o que é que o profeta de Deus diz. Preste bem atenção. Olha aqui. Parágrafo 134 da mensagem A Festa das Trombetas de 1964. O irmão Brana diz: isso é a revelação completa de Jesus Cristo. Olha, isso é a revelação completa de Jesus Cristo. Ó, irmão, Brana dá uma palmadinha em sua Bíblia. E os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isso era. E devem abrir isso no último dia, na era de Laodiceia. No final do tempo, quer dizer, no final da era, o 7º selo devia se abrir para revelar os mistérios. Ele diz assim: graças a Deus. Isso encerra a mensagem à igreja. Então, não tem, por isso, irmão, que, meu Jesus, por isso que não tem mensagem na era de Laodiceia, acabou, não tem mais mensagem para eles. É por isso que eles ficam só papanhando, só no rudimento. Eles não conseguem subir mais degrau, porque não tem mais mensagem para eles. A mensagem acabou para eles. Isso encerra a mensagem à igreja. Isso a encerra quando eles olham para trás e vê o que tem sido, e vê onde tudo isso foi trazido. Isso a encerra a era da igreja. Quando a gente olha para trás, quando a gente olha para 1963, aquilo prova que aquilo que aconteceu traz o fim à era da igreja, irmão. O fim da era de Laodiceia como plenitude do gentil. Como o tempo do gentil, ela continua aí. Tanto parte política religiosa como a parte política natural. Mas na esfera espiritual, Deus não trata mais com a igreja. Não tem mais mensagem para quem vive em Laodiceia. Não, irmão. Meu Jesus. Isso é profundo, mas temos de falar isso para as pessoas. As pessoas têm de compreender isso. E quando isso aconteceu, irmão, até o último eleito já entrou. Isso é tremendo demais. Os 7 trovões começaram a rebumbar, começaram a trovejar e ninguém vê isso. Porque, irmão, quem está em Laodiceia, olha, deixa eu dizer isso aqui, porque quem disse isso foi o irmão Brana. 134, a mensagem da festa de trombeta. Que a mensagem encerrou para a igreja. Então, quem não crê que a era de Laodiceia acabou ainda? Não, a Laodiceia não acabou ainda. O arrebatamento ainda vai acontecer. O 7º selo ainda vai ser... Foi só revelado. Uns dizem que o 7º selo foi só revelado. Mas não foi aberto e a gente está em cumprimento. Não. Isso ainda vai acontecer lá para frente. O irmão Brana tem que ressuscitar para armar tenda, para revelar um novo nome ainda. Essas pessoas, a mensagem encerrou para eles.
É por isso que eles ficam só nisso. Eles têm de colocar outros homens, por exemplo, colocar o William de Santiago como um profeta. Já que não tem mais mensagem para eles têm de procurar outro. Para trazer alguma mensagem para eles, para ver que eles se alimentem em alguma coisa. Aí depois vieram com a Felipe. Aí vem um tal de Osmar Rodrigues Costa. E aí vem muitos, porque eles não têm mensagem, então eles precisam de algo. Então por isso que eles correm atrás desses homens. Porque a era terminou. Então quando a era da Laodiceia termina como na esfera espiritual, não tem mensagem para a igreja mais. Não tem mensagem mais para a era. Porque a mensagem saiu de lá, irmão. Apocalipse capítulo 3, verso 21, aqui, ó. Isso é a escritura de hoje. Olha aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele comigo. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A mensagem, Jesus está fora da era. Não tem mais mensagem para quem está em Laodiceia, para quem não crê nessas coisas. Claro que tem alguns que não receberam a revelação. Eles veem essas coisas e ficam na dele, só esperando Deus revelar. Mas aqueles que criticam, que zombam do que nós pregamos, que falam contra, esses estão marcados com a marca da besta, que é a marca do sistema nicolaíta. O Mumbrana diz na mensagem, o Shalom 36, que a marca da besta é a marca denominacional e a marca do sistema. E qual é o sistema? Nicolaísmo. Não tem outro. Nicolaísmo. Jezebel, balanismo. Tudo isso é a marca da besta. Esses ministros que criticam essa mensagem, que fala contra. Agora tem aqueles que ficam calados. Eu não sei, eu não entendo. Fica aguardando. Esse aí ainda tem oportunidade. Mas esses que criticam. Então, irmão, Apocalipse 4 se cumpre numa esfera espiritual. E todas as profecias que se cumprem com a noiva está tudo debaixo do Apocalipse 3, porque é no capítulo 4 que ela sobe. Porque o arrebatamento, irmão, está em etapas. O arrebatamento não é como a gente pensava uns dias atrás, não. Até a gente, na mensagem mesmo, a gente achava que o arrebatamento era algo que acontecia no único ato. Não. Etapas, são etapas. Vamos aqui com o Mumbrana. Deixa eu ler aqui na mensagem Porta nas Portas de 1965, no dia 6 de fevereiro. Porta nas Portas, parágrafo 104. Veja o que é que o profeta diz. Veja o que é que ele diz sobre o Apocalipse capítulo 4. Parágrafo 104. Veja o que é que o Mumbrana disse. Isso ele está dizendo em 65. Eu li o que ele falou em 60. Na mensagem de Apocalipse, capítulo 1, primeira parte. Agora veja o que ele diz em 65. 5 anos depois, ele diz assim, ó. Parágrafo 104 da mensagem Porta nas Portas. Ele diz: Jesus disse: o que será para vós se ele continuar até que eu venha? Ele está falando aqui de João. Vamos pegar aqui do 103. O texto e o contexto. Para nós entendermos. Para quem ele está falando isso? Quando ele estava morto, ressuscitou e foi ao céu e tornou-se, e deu a João, que ele disse ali, após a sua ressurreição, disse, o que aconteceria a este homem, falando de João Evangelista, o João do Apocalipse. Jesus disse, o que será para vós, se ele continuar até que eu venha? Não exatamente que sua vida continuaria, mas o seu ministério, sim. Ele o levantou, quer dizer, isso está falando de João, João foi levantado. No capítulo 4 de Apocalipse. E mostrou todas as coisas que haviam de vir em que vivemos. Olha aí. Então, João foi levantado, foi arrebatado no capítulo 4 de Apocalipse para o nosso dia. Olha aí, ó. E mostrou todas as coisas que deveria vir em que vivemos até mesmo no tempo de hoje. Esse tempo de hoje, irmão, que o Mumbrana está dizendo, foi em 1963. Nós estamos no século 21, em 2023. Meu Deus! Essa escritura virou até história.
Porque ela já teve o seu cumprimento cabal, espiritualmente falando para nós, irmão. Meu Jesus. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda. Isso é muito maravilhoso. Isso é tremendo demais. Isso é muito forte para nós. Mas só a noiva de Cristo que capta isso. Só o povo escolhido, só um povo zeloso e especial de boas obras, como diz Tito no capítulo 2, verso 11. A noiva de Cristo. Ela já se casou, irmão. Já houve até o casamento. A esposa de Cristo. E o profeta de Deus diz lá na mensagem de Cristo, Mistério Revelado, que os mistérios, eles sussurram no ouvido da sua noiva. E quando é que você sussurra no ouvido da sua esposa? Hein? Quando você é casado com ela. Quando ela é sua esposa. Você conta o segredo. Isso que está acontecendo agora. Deus não está mais tratando com dois grupos. Só está tratando só com um, que é com a noiva de Cristo. Porque a zera já passou, irmão. A noiva subiu no capítulo 4 de Apocalipse. Ela subiu no capítulo 4 de Apocalipse e todas as escrituras que se cumprem com ela está debaixo do capítulo 3 de Apocalipse. Não importa que está no capítulo 11. Veja só. Deixa eu ler aqui uma escritura. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto foi visto no seu templo. E houve relâmpago, trovões, vozes, trovões e terremoto e grande saraiva. Você acha que essa escritura de Apocalipse 11, verso 29, está se cumprindo aonde? Na mensagem Fazendo obra para Deus fora da sua vontade, o irmão Branham diz que essa escritura está se cumprindo em Apocalipse 10. Essa escritura que nós lemos está se cumprindo em Apocalipse 10. E Apocalipse 10 está se cumprindo aonde, irmão Jailson? O irmão Branham disse na mensagem, aqui ó, mensagem, o mensageiro do entardecer, para 75. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Mensageiro do entardecer, para 75. Veja onde Apocalipse 10 está se cumprindo. Olha o que ele diz aqui, ó. Nós encontramos que na última era da igreja, aqui em Apocalipse, capítulo 10. Mas a última era da igreja está em Apocalipse 3,14. Mas você veja aonde está se cumprindo o Apocalipse 10. Debaixo de Apocalipse 3. Meu Jesus, que coisa maravilhosa. Nós encontramos que na última era da igreja, aqui em Apocalipse 10, tem que haver um som de trombeta, e ali foram emitidos 7 vozes. Não foi permitido escrevê-la, mas foram seladas na parte de trás do livro. Os 7 selos estavam na parte de trás do livro. Depois do livro está escrito. Então é selado ali atrás com 7 selos. Agora, ninguém sabe o que são. Eles, porém, disse, nos dias da voz, nos dias do 7º anjo, quando ele soar a sua mensagem. Agora, este é um anjo terreno agora. Então, Apocalipse 10, não apenas de 1 a 7, mas de 1 a 11. Do versículo 1 ao 11, tudo está debaixo de Apocalipse 3. É aonde se cumpre, irmão. Mas esses pastores não conseguem ver. Ele não consegue ver que as coisas... Ele não consegue ver o processo do arrebatamento. O rapto começa primeiro. O arrebatamento tem 3 etapas. 2 etapas está cumprindo agora. Falta uma. Quando essa se cumprir, a última se cumprir, a noiva sai daqui. Vamos aqui com o profeta de Deus. Vamos com o profeta de Deus aqui. Mensagem Israel e a igreja. Mensagem Israel e a igreja. Israel, na mensagem Israel e a igreja, aqui na página 111, é essa mensagem aqui, Israel e a igreja, que você tiver essa mensagem, é na página 111, parágrafo 35. Veja o profeta de Deus, William Branham, ele pregou essa mensagem em 53, em 1953. Olha o que ele diz aqui, ó. Deixe-me perguntar, dizer isso. Deixe-me dar uma ilustração aqui. Aqui é uma esfera. Aqui.
outra esfera aqui e outra esfera e outra esfera. Então ele está falando aqui das 3 esferas do rapto. Ele diz, agora aqui embaixo está a igreja nominal, aonde não tem mais revelação. A mensagem saiu na igreja nominal. Ele diz assim, agora aqui em cima, aqui está o sublime. Aqui é onde nós devemos estar, bem perto da porta do céu. Apocalipse capítulo 4. Veja aí, irmão, o lugar da noiva, o lugar da igreja. Olha o que o profeta diz, ó. Olha o que ele diz aqui. Agora aqui em cima, aqui está o sublime. Aqui é onde nós deveremos estar, bem perto da porta do céu, onde o poder de Deus está gotejando. Meu Deus. Tudo bem. Isto goteja nesta, goteja através desta. Então, através desta, aqui, esta é a igreja nominal. Ela segue com profissões frias, pequenos assuntos ritualistas. Esta é a igreja nominal. Ele só tem ele só tem um pinguinho. Olha. Veja o que a igreja nominal, as virginessas tem. Elas só tem um pinguinho. A próxima igreja aqui em cima, evangelho completo, consegue alguma das bênçãos, mas eles se desviam para ismo. Nós temos que nos elevar, olha, nós temos que nos elevar a esta próxima esfera aqui, antes que venha o rapto. E qual é a esfera? Aqui em cima. É por isso que a noiva saiu de Laodiceia e está aqui em cima, na esfera do rapto. Meu Deus, que coisa maravilhosa, irmão. Agora veja o que é que Paulo diz aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Veja o que é que Paulo diz aqui em Colossenses. Isso é tremendo, irmão. Olha aqui, Colossenses capítulo 3. Nós estamos vivendo aqui. Olha o que é que Paulo diz aqui em Colossenses. Deixa eu primeiro ler aqui no capítulo 2 de Colossenses, certo? Verso 1. Veja, Colossenses 2, verso 1. Olha o que é que Paulo diz. Veja o que o primeiro mensageiro profeta falou. Ele profetizou algo que se cumpriu com o profeta mensageiro, o último. Olha o que ele diz aqui, ó. Colossenses capítulo 2, verso 1. Porque quero que saibais que grande combate tenho por vós e pelo que estão em Laodiceia. Aí. Mas Paulo era mensageiro da era de Éfeso, não Laodiceia, lá de Laodiceia. Isso aqui é uma profecia, irmão. Paulo estava profetizando. O primeiro mensageiro profeta estava profetizando para o nosso tempo. Porque quero que saibais que qual grande combate tenho por vós e pelo que estão em Laodiceia. Porquanto não viram o meu rosto em carne. Paulo está profetizando para os que estão na era de Laodiceia, para nosso tempo. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecido da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo. Oh, glória a Deus! O mistério. Isso, Paulo, o primeiro mensageiro profeta, está profetizando. E essa profecia, irmão, se cumpriu quando o mistério, o 7º selo foi aberto. Louvado seja Deus. Brecha entre as 0 e o selo. Parágrafo. Olha o que o profeta diz aqui no 41. Quando os selos foram rompidos e o mistério, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo. E quando os selos foram rompidos e o mistério foi revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora recorde, este 7º anjo está, não estará, está
na terra no tempo de sua vinda. Louvado seja Deus. Aí está, irmão, a profecia que Paulo profetizou 2000 anos atrás se cumprindo quando Cristo desce em 63. Porque quero que saibais qual grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quanto não viram o meu rosto em carne, a coluna, a nuvem com o rosto de Jesus, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecido, não apenas rico, mas enriquecido, da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Olha o que Paulo diz aqui ainda. Profetizando para o nosso tempo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa. Que profecia tremenda é essa, irmão. Que coisa maravilhosa. Então, irmão, Apocalipse 4 é a vinda do rapto. E o rapto já veio. Nós estamos vivendo no processo do rapto agora. Porque quando o 7º selo foi aberto, em 63, ele começou a produzir o arrebatamento. Meu Deus. Deixa aqui, irmão. Nós estamos já perto de terminar. Eu quero ler aqui 2 escrituras. Certo? Primeiro eu quero ler só uma, porque eu já li uma, que eu já li outra, fui que é Apocalipse 4, verso 2. Eu quero ler só 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro. Veja o que é que veja que Pedro, o profeta para os judeus, profetiza para nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5 de 1 Pedro. Preste bem atenção, meus irmãos. Preste bem atenção. Capite a visão. Olha aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Você veja que céus aqui está no plural. Céus. Vamos lá. Verso 5. Que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo. Ora, Pedro está profetizando para o nosso tempo. Que mediante a fé guardai na virtude de Deus para a salvação. Essa salvação aqui, irmão, se refere ao rapto. Já preste para se revelar no último tempo. Então você veja, tanto Paulo em Colossenses 2, 1, 2 e 3, 1 e 2, e tanto Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3 ao 5, eles estão profetizando algo. E essas profecias, irmão, elas já se cumpriram, já viraram história. Porque quando o anjo forte desceu, ele cumpriu as escrituras. E essas escrituras estão enquadradas, estão debaixo de Apocalipse 3. Deixa eu ler mais uma vez aqui o Mensageiro do Entardecer 75. Para você compreender. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito lindo, irmão. Mensageiro do Entardecer, pregado no dia 16 de janeiro de 63. Olha o que o irmão Brana diz. Nós encontramos que na última era da igreja, aqui em Apocalipse 10, tem que haver um som de trombeta. E ali foram emitidos 7 vozes. E não foi permitido escrevê-la, mas foram selados na parte de trás do livro. Os 7 selos estavam na parte de trás do livro. Depois do livro, está escrito. Então é selado ali
atrás com 7 selos. Agora, ninguém sabe o que são eles. Porém disse, nos dias do 7º anjo, quando ele soar sua mensagem, agora, este é um anjo terreno. Aí ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui no 76. Porque este anjo desceu do céu. Este estava sobre a terra. Olha, combinando com a brecha 41. Um anjo que desce no céu e outro está na terra. O anjo é um mensageiro para a era. Então nós observamos que ele tinha um arco sobre a sua cabeça e levantou sua mão, jurou aquele que vive pelos séculos dos séculos, que o tempo não seria mais, quando estes 7 vozes falaram, 7 trovões imitaram as suas vozes e disseram, não escreva, mas sela. Encontramos que era pela parte de trás do livro. Versos 78. Porém, quando o 7º anjo havia de terminar sua mensagem, seu profetizar, para esse dia, então o mistério de Deus seria terminado. Todos sabem que a Bíblia diz isso, o mistério de Deus, o que é Deus, quem é Deus, todo concertamento sobre o batismo e demais coisas que deve ser estabelecido nesse dia. Aí está, irmão. Que coisa linda. Que quem pode dar um amém, um aleluia sobre essas coisas? Que está cumprindo no nosso... Se cumpriu lá atrás, irmão, virou até história. Nós hoje estamos só sendo beneficiados com essas profecias que se cumpriu. Meu Deus. Então, veja o que Pedro disse. Que mediante a fé estejais guardados na abertura de Deus para a salvação já preste para se revelar no último tempo. Então, irmão, Apocalipse 4 é a vinda do rapto para a noiva. Apocalipse 4 é a vinda do rapto para a noiva. E isso não vai acontecer. Isso já deu início, porque isso começa numa esfera espiritual. Vamos lá. Vamos para as 3 etapas do arrebatamento, irmão, que nós queremos terminar. O arrebatamento está dividido em 3 etapas. Enquanto isso não for compreendido, por isso que existem essas confusões, essas bagunças, aí não aguenta, deixa a mensagem, volta para o mundo. Tem de se entender isso. Mensagem, o arrebatamento. Mensagem, o arrebatamento. Eu quero aqui parar para 65. Da mensagem, o arrebatamento. 65. Veja o que o irmão Brana diz. Mas para a igreja, a noiva, aqui o irmão Brana deixa bem taxativo, deixa bem explicado. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. Meu Deus, o que, irmão? Então a primeira etapa do arrebatamento é uma revelação. Meu Jesus. O arrebatamento é uma revelação para ela. Para quem? Para a noiva. Por que os outros não conseguem ver isso? Por que os outros não conseguem entender que o arrebatamento começa com a revelação? Porque o irmão Brano disse bem claro, isso é para ela. Ela quem? A noiva. Então que aquele indivíduo não faz parte da noiva, critica isso, porque ele não é noivo, ele é virginécia. É revelado a ela. Olha aí. O arrebatamento é uma revelação para ela. É revelada a ela. Que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Então é só a noiva que vê isso, irmão. Só a noiva que consegue captar isso. Que você não fazer parte da noiva, tudo bem. Eu disse, mas irmão Jailson, eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tomo a comunhão com pão asmo, lava-pé e vinho. Eu creio que Deus enviou um profeta. Eu não creio em 3 deuses. Eu creio num Deus trino. Ele teve 3 atributos. Eu creio nisso. Mas eu não consigo ver isso, irmão. Isso está errado. Então, porque você não faz isso, não quer dizer que você é da noiva. Você só vai fazer parte da noiva quando você for selado. Eu falo língua, eu profetizo. Não, irmão. Mas você só faz parte da noiva que você for selado. E quando você é selado, você é introduzido no corpo da noiva. Quando você é batizado com o Espírito Santo.
Meu Jesus. O irmão Branham diz que o selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Enquanto você não for selado com o batismo com o Espírito Santo, você está fora da noiva. É por isso que muitos não creem nisso. E além de não crer, ainda ficam zombando. Então que tipo de marca eles receberam? Eles receberam a marca da besta e não o selo de Deus. Veja o que o irmão Branham disse. Deixa eu repetir isso mais uma vez. Mas a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelada a ela. Que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo, está esperando por essa revelação do rapto. Então essa é a primeira etapa do rapto, mas isso já começou em 63. Quando o Apocalipse 4, João foi tomado. E quem foi tomado em 63? Foi o sétimo anjo. Tipificado em João, assim como João foi arrebatado em 63, no capítulo 4, na ilha de Patmos, o sétimo anjo foi arrebatado também em 63. Apocalipse 4 abriu-se para nós. Mensagem: a união invisível da noiva de Cristo. Do dia 25 de novembro de 65, parágrafo 323. 323. Você veja que a primeira etapa do rapto é uma revelação. E qualquer dia desse eu vou gravar um vídeo intitulado Que tipo de revelação é essa que o rapto é? Porque o irmão Branham disse que o arrebatamento é uma revelação. Agora a gente precisa saber o tipo. Se Deus permitir, a gente vai falar sobre isso. Qualquer dia desse. Vamos lá. A união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 323. Não se vão. Olha. Você veja que no tempo do irmão Branham, ele já estava passando por essas coisas. Muitas pessoas, ele pregava e as pessoas estavam deixando e saindo. Nem terminava o culto, já tem embora. Ele diz assim, ó, não se vão. Venham aqui e fiquem ao redor, algum de vocês. Pessoas que realmente crê que esta é a verdade. Que estamos vivendo a outra era. Estamos entrando a era do rapto. Vocês sabem? A igreja não pode ir, olha, em sua condição e não pode melhorar. Deve piorar. Meu irmão, é por isso que essas coisas estão acontecendo aí, estão deixando a mensagem, voltando para o mundo, porque está se cumprindo o que o profeta profetizou. As igrejas não podem ir em sua condição e não pode melhorar, deve piorar. Quantos sabem disso? Digam amém. Tem que piorar e não pode ir assim, vê? Tem que ser logo, tem que ser logo e está se movendo agora mesmo, amigo. Continue. O movimento continua para a noiva. Oh, meu Jesus. O movimento continua para quem, irmão Branham? Para a noiva. Então é a sua noiva, irmão, que recebe a chuva do último dia. A igreja vai piorar. Não pode ir. Ela vai piorar. Mas o movimento continua para a noiva. Essa é a verdade. Isso é assim, diz o Senhor. Move-se agora, cristãos consagrados, que vem sinceramente, vocês que desejam vir e oferecer uma oração com eles, com suas mãos. Irmãos, aproxime-se ao redor do altar. Se põe aqui ao redor um momento para orar. Então, irmão, a segunda etapa do rapto é a era do rapto. Então, a primeira etapa, revelação. A segunda, a era. E essas duas etapas do rapto, irmão, está se cumprindo hoje. Quando você sobe na revelação, a revelação te coloca dentro da era do momento, da era do rapto. Vamos lá, vamos terminar. Vou ler aqui o último parágrafo para a gente terminar o nosso assunto de hoje. Mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, de 64. Reconhecendo seu dia e sua mensagem, parágrafo 66. Eu vou ler aqui a tradução de Goiânia, certo? 66. Olha aqui o que o irmão Branham diz. Como ministro do Evangelho, eu não posso ver coisas alguma que falta a não ser a ida da noiva. Então você veja que o rapto está dividido em 3 etapas. Revelação, dispensação e ida. O que está faltando é só isso, irmão.
Aí você, quando você recebe essa revelação, e o irmão Branham diz que essa revelação só vem para a noiva, então você começa a compreender aquilo que o sétimo anjo entregou. E quando eu digo sétimo anjo, eu me refiro ao sétimo anjo de Apocalipse 11:15. Porque o sétimo anjo terreno e o sétimo anjo celestial tiveram um encontro. Louvado seja Deus, irmão. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus possa nos ajudar. Que Deus nos proteja. Que nós sabemos, como o irmão Branham diz, que a coisa não vai melhorar, a coisa vai piorar. Mas que nós, quando eu digo nós, eu me refiro à noiva de Cristo, que esteja protegido debaixo do sétimo selo. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe. E, muito bem. Eu quero pedir desculpa que eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, me perdoe. Mas essa é a verdade, irmão. Aí está. Apocalipse 4, a vinda do rapto para a noiva. Tá bom? Que Deus abençoe. E não se esqueça de se inscrever no canal Jailson HMTV, certo? Se inscreva no nosso canal para nos ajudar, irmão. Crescer mais na rede mundial para a gente alcançar mais pessoas. Que tem pessoas que precisam e necessitam ouvir essas coisas. Aqui na Paraíba, irmão, só Jesus tem misericórdia. O povo não sabe sobre isso. Os pregadores e os pastores não sabem dessas coisas. E quando essas coisas chegam para eles combatem isso. Isso prova que eles estão fora da noiva. Então, irmão, se inscreva no meu canal, Jailson HMTV. Dê o like, porque você dando like, você está falando para o YouTube que você quer que o YouTube pegue os meus assuntos, sabe? Os meus conteúdos, espalhe para todo mundo da internet e compartilhe. E aperte o sininho, porque cada vez que nós colocamos um vídeo novo no canal, você recebe aí automaticamente o aviso que tem um vídeo novo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e ore por nós e shalom para todos vocês. No nome do Senhor Jesus. Amém.